Chegamos à nossa terceira unidade. A expectativa para essa semana é a de que vocês identifiquem os autores e pressupostos teóricos que fundamentam o ensino de ciências por investigação. Caracterizem as variações nas atividades que contemplam elementos essenciais do ensino de ciências, bem como reflitam sobre a possibilidade de desenvolvimento de atividades investigativas mais autênticas em sala de aula. Para isso, os principais materiais de estudo da semana são o texto Ensinar Ciências por Investigação, em que estamos de acordo, indicado em nosso ambiente virtual de aprendizagem, e o vídeo Ensino de Ciências, Métodos e Técnicas, também disponível no AVA. Para pensarmos em formas de aplicar o que foi visto de forma teórica nos outros materiais, nesta videoaula, destaco os pontos centrais para o planejamento de uma aula de caráter investigativo. Como visto no texto, não existe uma única definição do que seja o ensino de ciências por investigação. Contudo, existem alguns pontos que definem uma atividade de ensino como investigativa. O primeiro deles é a existência de um problema a ser analisado, ou seja, a apresentação de uma questão que o grupo deve responder por meio de investigações teóricas e/ou experimentais. Aqui é importante a gente destacar que uma atividade investigativa não exige a realização de um experimento, pois o trabalho do cientista envolve também o estudo de conhecimentos já produzidos, por meio, por exemplo, da leitura de artigos ou da participação em um congresso. O segundo ponto central é a possibilidade de que os alunos apresentem suas hipóteses, isso é, as possíveis respostas para um problema. Nesse momento, o professor deve conduzir o grupo para que as discussões não se dispersem. Contudo, as ideias não devem ser rejeitadas. Se a atividade for realizada em um curto espaço de tempo, os alunos debaterão as hipóteses entre si e seguirão com a investigação. Agora, se a proposta envolver muitas aulas, é interessante que as hipóteses iniciais sejam registradas em um cartaz para futura checagem de que e quais delas foram confirmadas ou rejeitadas. Após o levantamento de hipóteses, o grupo deve planejar os rumos da investigação. Com turmas mais novas, essa etapa deve ser previamente preparada pelos professores. Mas à medida em que os alunos ganham mais independência e se acostumam com a abordagem investigativa, é importante que possam planejar que estudos devem ser realizados, se algum experimento é necessário, como os dados serão coletados, registrados e analisados, bem como se o resultado final será um texto, um cartaz com gráficos ou um produto, por exemplo. Feito isso, passamos para a coleta e interpretação das informações. Diferentes de outras abordagens didáticas que trabalham com a resolução de problemas ou realização de pesquisa de forma bastante livre, na proposta de ensino de ciências por investigação, temos um papel central do professor nessa etapa. O professor pode e deve levar referências para a pesquisa, assim como materiais para experimentos previamente planejados, que ajudem os alunos a trabalhar com suas hipóteses. Estão lembrados da prática de coleta e análise de dados que vimos na primeira unidade? Lembram-se do trabalho com informações, do uso de ferramentas como tabelas e de outras práticas? Elas vão todas aparecendo em uma atividade investigativa bem estruturada, que passe por esses pontos centrais que estamos vendo aqui. Concluída a investigação, temos momentos de comunicação dos resultados, quando os alunos apresentam suas explicações, mostram como as hipóteses foram comprovadas ou refutadas e argumentam em defesa do que viram. Essa etapa pode envolver o uso de modelos como um suporte para a comunicação dos resultados. Pensando em crianças mais novas, a comunicação pode acontecer em uma roda de conversa, mas é importante que cada aluno faça seu registro individual, mesmo que por meio de desenhos, pois assim tem um momento para pensar sobre o que vivenciaram e para registrar o seu ponto de vista.
Os alunos mais velhos, já alfabetizados, podem fazer registros escritos, ou mesmo pequenos textos que se assemelhem ao texto de uma revista, por exemplo, ou ao verbete de uma enciclopédia. Tendo em vista esses pontos, podemos pensar etapas para o planejamento de uma aula investigativa. Cada dessas atividades pode ter um maior ou menor grau de liberdade intelectual dos alunos, conforme a idade do grupo ou mesmo a autonomia. Pode acontecer de crianças mais novas que já vivenciaram a abordagem investigativa durante todo o ano com o professor terem mais autonomia que um grupo de alunos mais velhos, acostumado apenas a ler textos e responder questões fechadas, como tradicionalmente é feito em sala de aula. Em nosso encontro presencial, como atividade avaliativa, vocês deverão planejar e apresentar uma atividade investigativa para o ensino de ciências. Para isso, já comecem a pensar em como desenvolver um conteúdo a partir dessas etapas que a gente está vendo hoje, ok? Bom, a primeira etapa do planejamento é o envolvimento dos alunos em perguntas de orientação científica. Ou seja, não é qualquer pergunta que inicia uma atividade investigativa. Pensando em uma turma de educação infantil ou primeiro anos, podemos propor uma atividade em que os alunos recebem imagens de seres vivos e não vivos, ou de animais e plantas, ou de objetos feitos pelo homem e objetos encontrados na natureza, ou ainda de qualquer outra dupla de categorias que podem ser definidas por meio da observação. Nessa atividade, uma boa pergunta seria: você consegue organizar em grupos as coisas que aparecem nas fotografias recebidas? Notem que, para tanto, não podemos ter imagens, por exemplo, de carnívoros e herbívoros, pois a distinção entre os dois grupos não pode ser feita pela observação das imagens, mas a partir de informações sobre a alimentação dos animais que essas crianças ainda não teriam. Para o segundo ano, poderíamos pensar em uma pergunta como: qual o melhor tipo de solo para uma planta crescer? Seguida de um experimento em que sementes fossem plantadas na areia, na terra e no algodão, por exemplo. Para o terceiro ano, aumentando a complexidade, poderíamos perguntar: como fazer para iluminar um objeto que esteja atrás de um obstáculo usando apenas uma lanterna e espelhos? De caráter mais teórico, os alunos do quarto ano já poderiam resolver problemas como: o que você acha que acontece com seres vivos marinhos que são despejados num local com condições climáticas adequadas, com muito alimento e longe de seus predadores? Para responder a essa questão, os alunos precisariam ler sobre temas como presa e predador, ou a adaptação de animais a novos habitats. Chegando ao quinto ano, podemos pensar em experimentos mais complexos ainda, nos quais, por exemplo, os alunos tenham de responder como encher um balão de aniversário com ar sem soprar dentro dele. Para tanto, os alunos se envolveriam com experimentos que envolvem reações químicas, como a mistura de vinagre e bicarbonato de sódio para a produção de gás carbônico. Notem que nos exemplos temos perguntas trazidas pelo professor, mas isso não restringe o caráter investigativo, pois essa etapa pode envolver desde perguntas propostas pelo grupo até o engajamento em questões fornecidas pelo professor ou outras fontes, como o livro didático. Para cada pergunta, o grupo precisaria selecionar e organizar dados e evidências. Se retomarmos a atividade da separação das imagens propostas para o primeiro ano, podemos dizer que os alunos recebem dados e instruções de como analisá-los. Já na atividade do plantio das sementes ou na dos espelhos, como o professor já leva um experimento pré-moldado, podemos dizer que os alunos são direcionados na coleta de dados. No problema dos animais marinhos, como a pesquisa é livre, os alunos determinariam quais seriam as evidências e realizariam a coleta de dados em fontes, como livros e sites. Realizadas as investigações, nos aproximamos da construção de explicações. Nessa etapa,
Como nos momentos anteriores, os alunos podem ser mais ou menos direcionados. Em um exemplo de atividade mais fechada, os alunos já receberiam as evidências, como, por exemplo, na atividade de observação de fotos de pais e filhos comentadas na primeira semana da disciplina. Estão lembrados? Naquela atividade, o professor já levaria as fotos e pediria que os alunos identificassem que características físicas, como cor do olho ou a pelagem dos filhotes de cachorro, evidenciavam que alguns traços são herdados de geração em geração. Ali, o professor já indicava que o grupo deveria focar nas características físicas. Em uma atividade mais aberta, os alunos devem decidir o que conta ou não como evidência. Tem um bom exemplo disso em um relato de uma investigação que realizei com meus alunos de primeiro ano. Para a atividade, disponibilizei tábuas com diferentes coberturas, como lixa e vinil, e alguns objetos, como bolinhas e cubos. Então, perguntei aos alunos como fazer com que os objetos se deslocassem pela tábua sem empurrá-los. Logo, os grupos começaram a inclinar as tábuas e a utilizá-las como rampas. Ao longo do processo, perceberam que algumas variáveis, como a superfície mais lisa ou mais áspera da tábua, eram relevantes, enquanto que a cor dos objetos, por exemplo, não interferiam em seu deslocamento. Vejam bem, aqui há maior liberdade na formulação das explicações, mas as duas atividades são investigativas. Passando para a avaliação das explicações, podemos pensar em um maior direcionamento quando o professor faz questionamentos que levam o aluno a perceber fragilidades de suas respostas, como: isso que você está dizendo se sustenta pelo que observamos na experiência? Conforme os alunos desenvolvem maior autonomia e maturidade, podemos pensar na distribuição de textos ou na apresentação de um vídeo que fale sobre o problema que o grupo está enfrentando. Com isso, os alunos poderiam comparar o que realizaram e concluíram com o que é aceito pelas comunidades científicas, validando ou não suas explicações à luz de outras alternativas. Na etapa final, é preciso prever um momento para que o grupo comunique as explicações construídas. Isso pode ser feito por meio de um roteiro a ser preenchido, no qual, por exemplo, os alunos indicariam que materiais utilizaram e seriam conduzidos a fazer desenhos do realizado ou a responder questões que os ajudassem a organizar o relato. De forma menos direcionada, os alunos receberiam instruções mais gerais sobre o que deveriam destacar em seu relato, como quando fazemos um seminário e o professor destaca aquilo que não pode faltar na apresentação. Vistas estas etapas de planejamento, encerramos nossa apresentação de hoje. Para concluir os estudos dessa semana, não deixe de ler o texto e de assistir ao vídeo, para então responder ao questionário. Bons estudos e até a próxima unidade!